Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de dar uma palavrinha que o Espírito Santo colocou no meu coração desde manhã cedo, que está em 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. O rei Salomão, irmãos, havia acabado de construir o templo ao nosso Deus. E ele experimentava uma visão extraordinária. A glória de Deus, ela invadiu o templo que fora construído. Eu quero dizer para os irmãos que Deus ama o templo e faz dele a sua morada. É no templo que ele manifesta a sua glória e realiza as suas maravilhas. Nós somos templos vivos de Deus na terra, tabernáculo de Deus, santuário do Altíssimo. Está em 1 Coríntios 3,16 e em 2 Coríntios 6,16 também. O templo de tijolos é o lugar onde os templos vivos se reúnem para juntos, em um só espírito, glorificarem a presença do Todo-Poderoso. E quando a glória de Deus se revela no meio dos louvores, quer dizer para os irmãos que Salomão e o povo de Israel ficaram extasiados com a glória de Deus. Todos se maravilharam, todos comentaram: Deus está conosco, Deus está conosco. Todos os nossos inimigos sucumbirão, cairão por terra. Fizeram festa, regozijaram-se, comeram, beberam e ficaram alegres por ter Deus se manifestado no meio deles. Toda vez que Deus se manifestar no meio de nós, irmão, nós alegramos. Quer dizer que Salomão foi dormir naquela noite muito feliz por ter visto a alegria do povo e por ter contemplado a glória de Deus. Na mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe deu uma séria advertência, a fim de que pudesse conservar a presença dele no templo e de como fazer para recuperar a glória de Deus, quanto ao juízo viesse sobre a vida de uma nação ou de uma pessoa. Irmãos, o que Deus queria ensinar a Salomão era sobre princípios espirituais. A glória de Deus, ela não pode habitar num templo onde habita o pecado. Os dois são incompatíveis, antagônicos. Pecado e presença, irmãos, não vivem juntos. Deus, ele é santo e o seu templo também deve ser santo. Disse Deus a Salomão: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, segundo a Crônicas 7:13, o juízo, a disciplina de Deus só acontece, irmãos, quando o povo está em pecado, quando o mandamento é quebrado, a quebra de princípios espirituais. Veja o que temos que fazer para recuperarmos quando a glória é perdida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quais os princípios que se deve seguir quando se perde a glória de Deus? Eu quero dizer, irmãos, que a primeira coisa a fazer é se humilhar, tirar a soberba do coração, a arrogância e reconhecer o pecado. A segunda palavra que Deus nos está falando é orar a Deus, buscar a Ele face a face. A oração mostra a nossa total dependência dEle, irmãos. A terceira, buscá-lo de todo o coração e alma, priorizar Deus à frente de todos os nossos afazeres. A quarta é se converter de seus maus caminhos, mudar de costumes e práticas de hábitos pecaminosos. Eu quero dizer para os irmãos que a promessa de Deus para aqueles que buscam seguir os princípios corretos da parte deles são esses. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu quero dizer, meus irmãos, que a glória da igreja é a presença de Deus. Se perdemos a presença dele por causa de pecados, nós perdemos tudo. Quer dizer para os irmãos que Moisés sabia disso quando disse: se tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Êxodo 33:15.
Eu quero dizer, irmãos, que Pedro também sabia disso quando disse a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és santo de Deus. Então a palavra está aí, irmãos. Temos que buscar, temos que praticar, temos que buscar mais a Deus. Sempre vai haver um conserto, sempre vai haver um pedido do Senhor para nós, para que Ele possa nos abençoar cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.